Creme de la creme. Vamos aplaudir a Deus pela vida do bispo e de sua muito digna esposa. Fabrício, vem pra cá, a casa é sua. Vamos, senhoras e senhores, recebam o homem de Deus dando um aplauso bem alto. A Deus a glória. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia para você. Você pode se assentar. Que alegria estar aqui com o pastor Jackson, com a Kemi. Maravilhoso estar nessa casa. Eu tenho uma alegria. Eu pastoreei igrejas de imigrantes durante quase 17 anos nos Estados Unidos. Então eu compreendo bem a realidade, eu entendo bem a vida do imigrante. E fazia, acho que 12 ou 13 anos que eu não pisava numa igreja de imigrantes. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje, ainda mais na companhia desse príncipe de Deus. Uma salva de palmas para o seu pastor, pastor Jacques, para a sua pastora, a pastora Kemi. De coração, anualmente eles estão conosco na nossa conferência, é uma alegria aqui estar com eles. Também queria reconhecer também a presença do pastor Luiz André e da pastora Rose, que está aqui também, lá da nossa igreja, se levantaram as mãos aí, estão conosco. Nós estamos viajando, acho que há 13, 14 dias, a gente só viaja em bando, gente. Você sabe quando você acerta, 11 anos eu viajo com as mesmas pessoas. Quando você acerta aquele grupo de amigos, e você se sente muito bem de estar com eles, sabe aquele pessoal, eu sei que você já viajou com gente chata. Quem já viajou com gente chata aqui, levanta a mão, né? Você vai para um lugar, não quero ir aí, eu não quero ir ali, é terrível, né? Mas quando você encontra aqueles amigos assim, você está subindo, está bem, você está descendo, está bem, se vai para ali, está bem, e é maravilhoso viajar com eles, e tem sido maravilhoso. Nós estivemos na Escócia, algumas cidades da Escócia, depois a gente foi para Liverpool, para Manchester, e agora nós estamos aqui na linda cidade de Londres. Eu sinto que vocês falaram que o dia ontem foi ótimo, para a gente foi péssimo. É porque a gente tem sol todos os dias durante o ano. E quando a gente vem para fora, a gente quer nublado e frio. Se der uma chuvinha ainda é melhor. Então, desculpe. Porque ontem o Senhor nos provou, mas hoje já o Senhor voltou a nos abençoar. Né? Vamos para a Bíblia, Marcos capítulo 3, se você puder abrir comigo, Marcos capítulo 3, a partir do verso 13. Quando Jesus foi escolher os seus discípulos, e eu vou ler esse texto, que ele sobe ao monte para orar, e depois ele escolhe os seus discípulos, ele não apenas escolheu os discípulos baseado na diversidade de pessoas que ele ia alcançar. É claro que isso estava na sua mente, por isso ele escolheu discípulos diversos, de áreas da sociedade completamente diferentes, para alcançar o maior número de nichos da sociedade. Mas eu acredito no meu coração que a maior motivação de Jesus em escolher os discípulos que ele escolheu é porque todos nós sentiríamos representados naquele grupo. Que nós olharíamos para aqueles 12 discípulos e você acabaria dizendo, esse sou eu, esse discípulo sou eu. De algum modo, para a gente entender que Jesus nos escolheria se ele olhasse para nós. E por isso que a gente vai olhar para esse texto hoje. E a minha pergunta para você hoje é, que discípulo é você? Vamos lá. Marcos 3, verso 13. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Que expressão forte. Os que ele quis. E vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse pregar. E para que tivessem poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Agora vamos para a lista. A virtuosa lista. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago,
filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, a André, que é irmão de Pedro, e a Filipe, a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão o cananita, e a Judas Iscariote, que o entregou. Até aí. Vamos, você pode orar comigo, fechar os seus olhos? Pai, aplique a tua palavra aos nossos corações. Nos encontre hoje aqui, nos ache. Ó Senhor, faça com que a tua palavra encontre, ó Senhor, uma expressão de relevância, e que todos nós possamos sair desse lugar dizendo: Deus falou comigo. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Qual discípulo é você? A Bíblia diz que o primeiro a ser escolhido foi Pedro e André. São dois pescadores, homens simples, pobres, mas eles têm uma personalidade, principalmente Pedro, diferenciada. Pedro tem uma bipolaridade esquizofrênica. Assim, ele é capaz de ser duas pessoas ao mesmo tempo. Ele é capaz de atos de coragem incrível. Jesus estava em Cesareia de Filipe, lá no norte de Israel, e Jesus perguntou: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Quem a turma está dizendo que eu sou? Então um discípulo disse: tu és Elias, dizem que tu és Elias, e o outro diz que tu és João Batista, um dos profetas, Jeremias. Jesus olha para os discípulos e pergunta: e vocês? O que vocês acham que eu sou? Todo mundo ficou calado. Mas Pedro tem coragem. Ele tem coragem porque ele diz assim: tu és o Cristos, o Filho do Deus vivo. Ou seja, ele identifica Jesus como Messias. E parece ser simples para a gente hoje dizer isso, mas isso podia custar a vida dele, podia custar um apedrejamento. Ele está dizendo que Jesus é um ungido, esperado, o profetizado, aquele que é o cumprimento da Escritura, e que Jesus é o Filho do Deus vivo. Jesus se impressiona com a coragem dele, diz: olha, não foi nem carne, nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E Jesus elogia e diz que ele é firme, que ele é força, que ele é uma pedra. Mas é interessante que no mesmo momento ele tem coragem, mas 3 versos depois, 3 apenas, Jesus diz assim: importa que o Filho do Homem vá a Jerusalém e que seja morto pelos romanos. E Pedro vai, e num ato de covardia, olha para Jesus e diz: de maneira nenhuma farás isso. E o mesmo Jesus que há 3 versos anteriores disse assim: olha, você é incrível, você tem revelação do céu, você é corajoso. Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás, que não cogita as coisas do alto, mas da terra. Agora, o que leva uma pessoa, em 3 versos, em 1 minuto, menos de 1 minuto, passar de corajoso a um covarde? O que é isso? Isso é essa bipolaridade que existe dentro de muitos Pedros que está aqui. Que uma hora tem uma coragem, uma robustez, que uma hora crê em coisas impossíveis, poderosas, e tem hora que se amedronta diante de pequenas coisas. Ele não era só corajoso e covarde ao mesmo tempo. Pedro era um homem de fé e um homem duvidoso ao mesmo tempo. A Bíblia diz que Jesus está vindo andando no mar, e ele diz: olha, se é tu, Jesus, diga uma palavra e eu irei andando. Que incrível! Um homem rompeu, venceu a lei da gravidade. Ele começou a pisar sobre as águas, um passo atrás do outro. Não é incrível a fé de Pedro? Não é incrível alguém colocar o pé para fora do barco, entrar num ambiente que nunca tinha entrado antes, fazer uma coisa que nunca tinha feito antes, crer numa coisa que nunca tinha crido antes? Mas ao mesmo tempo que ele cria, ele duvidava. 3 passos depois, ouça bem, 3 versos depois, 3 passos depois, ele começa a afundar. E Jesus olha para ele e diz: por que você duvidou?
Não é interessante, Pedro, você que está aqui, tem hora que você crê como ninguém, tem hora que você levanta a mão e profetiza, tem hora que você acredita na palavra, e tem hora que você recebe a palavra como fosse sua, e tem hora que você duvida, será mesmo que Deus vai agir no meu casamento? Será mesmo que Deus vai mudar a minha vida financeira? Será mesmo que Deus vai alcançar essa pessoa que eu amo? Será mesmo que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu na minha vida? Às vezes é uma bipolaridade que habita dentro da gente. E não só isso, Pedro é capaz de defender Jesus, fazer apologia da fé como ninguém. A Bíblia diz que quando Jesus é preso, ele pega uma espada, corta a orelha de Malco. Por quê? Porque Pedro é um defensor. Ele faz apologia. Você sabe o crente que faz apologia de Jesus, que briga em rede social por Jesus, que bate o pé, que vai lá nessas pautas esquerdistas, se posiciona, grita, faz, assim, se envolve, porque defende o evangelho. Mas a Bíblia, em 3 versos depois, ele nega a Jesus por 3 vezes, antes que o galo cante. Não é interessante que tem gente que tem hora que defende o evangelho, mas envergonha o evangelho com tanta facilidade? Assim, é capaz de posicionamentos incríveis, liderança, postura espiritual, e ao mesmo tempo, assim, varia como ninguém. E tem muito Pedro hoje aqui. E assim, eu não estou dizendo isso para acusar você, porque todos nós vamos nos encontrar aqui. Mas olha como é incrível, a Bíblia diz que quando Jesus ressuscita e fala para as mulheres chamarem os discípulos, Jesus diz assim, olha, diga para os meus discípulos que eu vou encontrar com eles, lá onde eu primeiro os encontrei, lá no mar da Galileia, mas diz a Pedro também. Ou seja, se você é Pedro, se você varia, se você tem hora que está em cima, tem hora que está embaixo, tem hora que crê, tem hora que não crê, tem hora que está mais crente, tem hora que sua graça, tem hora que assim, quer ir na igreja de manhã, tarde, à noite, tem hora que assim, o culto hoje está frio, está nevando, se você é essa pessoa, eu quero dizer, Jesus colocou você, Jesus contabilizou você nos discípulos e Jesus não vai deixar você de fora. Alguém pode dar uma salva de palmas ao Senhor aqui? Jesus não vai deixar você de fora. Jesus não abre mão dos inconstantes, porque lá na frente ele se torna uma rocha, um líder poderoso. Se você aí de vez em quando olha para si mesmo, por que isso acontece comigo? Por que tem hora que eu busco a santidade e eu erro? Por que tem hora que eu estou crescendo e depois eu decresço? Eu quero dizer para você que a sua hora está chegando, Pedro. Jesus te marcou, Jesus te encontrou, Jesus te contabilizou nos discípulos e Jesus vai mudar a sua vida para sempre. Será que alguém pode me ajudar a pregar hoje aqui e celebrar o Senhor? Você está contabilizado. Segundo que Jesus escolhe são os irmãos riquinhos, João e Tiago. O pai deles é um empresário de pesca. Os eruditos dizem que é bem provável que Zebedeu fosse o maior financiador, a mãe dos dois, e Zebedeu fosse o maior financiador do ministério de Jesus. A maioria deles acredita que Pedro e André trabalhavam para Zebedeu. Ele tinha vários barcos de pesca. E eles eram meninos que cresceram para aquela sociedade num ambiente rico, num ambiente de provisão, de prosperidade. Então eles acreditavam muito a respeito de si. Eles queriam muito para si, ao ponto de um dia chegarem para Jesus e falar: Senhor, assim, eu quero sentar à tua direita, e ele quer sentar à sua esquerda, e criarem um problema incrível no meio dos discípulos, uma discussão. Jesus olha para eles e diz: vocês não são prontos para beber o cálice que eu estou pronto para beber. Mas aí João pula na frente e diz: não, a gente está pronto. E Jesus olha para ele: de verdade, vocês vão beber o mesmo cálice que eu vou beber. Quem sabe você é essa pessoa, assim, que espera muito da vida,
que quer crescer, que quer avançar, que quer ocupar espaços, que quer prosperar. E às vezes você sente que isso dentro de você agride. Será que isso é de Deus? Será que isso é para mim? Será que Deus me chamou mesmo? Será que dá para conciliar a prosperidade, o crescimento, o avanço, possuir coisas e ser um servo de Jesus Cristo? E eles tinham uma atitude muito dura, muito rigorosa. A Bíblia diz que Jesus está passando por uma das cidades da região de Samaria, e aquela cidade não deixa Jesus entrar, e João e Tiago dizem assim: Senhor, vamos pedir para fogo cair do céu e matar todo mundo. Assim, eles querem que nem Jonas, vamos ver churrasquinho celestial, vamos ver as pessoas queimando. E Jesus olha para eles e diz: de que espírito sois vós? E às vezes você é assim. Você é uma pessoa rigorosa, assim, que você luta por excelência, você quer mais na vida, você quer conquistar, e você chega a ser até impositivo, porque você espera que todo mundo esteja no mesmo nível que você espera que todo mundo seja, e alguém te chama até de duro, e alguém te chama até de pesado, e as pessoas nem te compreendem, porque você assim, olha, quando eu decido, e você olha para Pedro, por exemplo, não entende Pedro, porque você é definido, e você não entende os outros. Quem sabe você está aqui e você é assim. E é impressionante, porque João era duro assim, mas a graça de Deus fez ele se tornar no apóstolo do amor. Aquele que queria churrasquinho celestial, nas suas epístolas começou dizendo: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado. Antes ele queria ver churrasquinho celestial, agora ele está tendo uma paciência com o pecador. Antes ele queria ver todo mundo morto, agora ele é chamado de apóstolo do amor. Deitava no colo de Jesus. Para você aqui, João, você que é duro, Jesus vai trabalhar em você direitinho. Você que é pesado, você vai se transformar amoroso. Você que fica todo sem jeito quando vai abraçar alguém, sabe esse tipo de gente? Tem alguém aqui assim, né? Você conhece alguém assim? Né? Você vai abraçar a pessoa assim, não sabe nem mostrar amor, demonstrar carinho, porque de alguma maneira lhe faltou durante o tempo, não consegue expressar. Esse era João, mas depois que a graça e o poder de Deus foi derramado sobre ele, ele beijava todo mundo no culto, abraçava todo mundo no culto, ele não deixava ninguém sem dizer: está tudo bem com você. Deus vai te pegar, João, e vai te transformar. Alguém me ajuda aí e celebra ao Senhor. E se você é João e Tiago, eu tenho boa notícia para você. Jesus também que somou você nos discípulos. Você não vai ficar de fora. Olhe para alguém e diga: você não vai ficar de fora. O quinto apóstolo, discípulo, é Filipe. Interessante, Filipe é o único apóstolo que tem um nome de grego. Os outros todos o nome é hebraico. Existem linhas que dizem que ele era grego. Ele era um judeu, mas da Grécia, e depois foi morar perto do lago de Genezaré, na cidade de Betsaida, mas que ele havia nascido ou na Ásia Menor, que foi possuída pelos gregos, ou que morava na Grécia. Ele era o mais sofisticado dos discípulos. Ele falava grego. A Bíblia diz que lá em Jerusalém, perto da morte de Jesus, chegou algumas pessoas da Grécia querendo levar Jesus para a Grécia, para Jesus não morrer. Lá, porque Jesus seria referenciado na Grécia, ia subir ao Areópago, e a sua sabedoria ia conquistar o mundo a partir dali. E Filipe chega lá e diz assim: Senhor, os gregos estão querendo vir aqui. E Jesus diz: não, se a semente não cair no chão e não morrer, não pode produzir fruto. Sabe, Filipe é o quê? Tem uma mente cartesiana. Eu me vejo muito em Filipe. É uma pessoa racional. Assim, uma pessoa que... Você sabe, você que está aqui, Filipe, e você ouve de milagres e você fala assim... Sabe as pessoas que falam o tempo todo: Deus falou comigo. Aí você diz: nossa, Deus fala com essas pessoas, Deus nunca fala comigo.
Sabe essa mente lógica cartesiana, essa pessoa que assim, sempre faz as contas de tudo que vai fazer? Que sempre está vendo lá na frente como vai ser, como não vai ser, será que vai acontecer? Essa pessoa mais, esse é Filipe. Filipe tem essa mentalidade. Filipe, assim, às vezes se sente pesado, porque, olha só, tudo ele faz conta. A Bíblia diz que Jesus subiu ao monte, havia uma multidão, no final, Jesus, dai-vos vós de comer. Aí Filipe já começou a fazer a conta. Senhor, nem 5.000 pães, nem todas as padarias de Londres, nada, Senhor, não faz. Ia precisar de não sei quantos denários. Ele já vai programando tudo na mente, porque esse é você. Esse é você. Quando Deus diz que vai fazer algo e você diz assim, aí você vai, através de quem? Como? Eu estou te dando isso. Ele fala assim, quanto dinheiro que eu tenho que ganhar para Deus me dar isso? Assim, eu vou fazer isso, o que tem que acontecer? Assim, e você chega em casa, eu vou mudar o seu casamento. Eu falo, como é que é? Porque ele não muda há 10 anos. Assim, eu vou fazer esses cálculos mentais. Eu tinha um problema muito grande de crer. Eu vou dizer para você, até o primeiro ano de seminário teológico, eu ainda tinha dúvidas severas sobre a existência de Deus. E alguém disse, como é que o cabra vai parar num seminário e tem dúvida se Deus existe no seminário? Meu nome é Filipe. Na verdade, o meu filho chama Filipe. Porque eu vivia uma dor. Por quê? Porque eu cresci numa casa lógica. Numa casa onde tudo era aritmético. Onde a avaliação, tudo era essa avaliação lógica. E quem sabe você é assim e está tudo bem. Está tudo bem com você. Porque Deus usa os lógicos também. Porque Deus usa essas mentes que pensam, que projetam. Deus está contando com você, Filipe. Deus não deixou você de fora. Quem pode dizer glória a Deus para isso? Assim, e é tão incrível que Deus pegou Filipe e levou para onde? Para a Grécia. Por quê? Porque ele foi alcançar justamente as pessoas que pensavam como ele. E você é essa pessoa. Por quê? Porque Deus vai ganhar os outros semelhantes a você. Você vai ter a linguagem dos sofisticados. Você vai entender quando a pessoa tem dúvida. Você vai entender quando a pessoa não consegue crer. Você vai entender quando alguém está com dificuldade. Você vai orar 3 dias para a pessoa, durante 3 semanas, e Deus vai te dar uma linguagem reparadora, e a pessoa, será que Deus existe? Será que Deus não existe? Será que Deus... E você vai ter a palavra de Deus, porque Deus te escolheu, Filipe, porque Deus contabilizou você nos discípulos. Alguém me ajuda aí, celebra o Senhor, por favor. Deus não deixou você de fora. Filipe foi tão alcançado que aí nós vamos para o 6º discípulo, que a Bíblia diz que ele foi tão chocado pela graça de Deus, que ele encontrou um outro, que também duvidava como ele, chamado Natanael. E Filipe chegou para ele, Filipe não entendia muito ainda, estava começando na fé, chegou para ele, achamos aquele do qual diz as Escrituras, Jesus de Nazaré. Aí Natanael disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe tem a unção que todo mundo precisa ter. A unção do vem ver. Diga comigo, vem ver. Vamos dizer mais forte, diga, vem ver. Vem ver. Se você não sabe explicar, chama a pessoa para a igreja. Né? Eu não sei evangelizar. Vem ver, você sabe. Mas eu não sei explicar. Vem ver, você consegue. Você vai orar 3 semanas e vai dizer para as pessoas, vem e vê o que Deus está fazendo na Catedral Internacional. Alguém aí celebra o Senhor. Filipe. Então nós vamos para o 6º, Natanael. E é interessante Natanael, porque ele também é chamado de Bartolomeu. Ele foi convidado. E quem é Natanael? Natanael é aquele estilo de gente que julga as coisas precipitadamente, que é rápido, que é pragmático. Assim, Filipe diz lá para ele, olha, eu achei aquele que a profecia diz. Ele, será que vem alguma coisa boa de Nazaré?
Olha o pensamento. O pensamento é todo pragmático. A leitura é toda lógica também. Por isso que um alcançou o outro. Sim, o pragmático é esse, que ele precisa de explicações plausíveis. Mas é interessante, irmãos, como essas pessoas que parecem ser duras, quando o poder de Deus cai, sabe, quando ele chega perto de Jesus, Filipe nem introduz Jesus. Quando chega perto de Jesus, Jesus olha assim: olha, eu vejo que você é eu vejo que você é um judeu em quem não há dolo, ou seja, um judeu que segue a Escritura. Aí Natanael olha: você me conhece? E Jesus diz: eu te vi quando você estava sentado debaixo daquela figueira. Aí, irmão, o duro, o pragmático, quando o poder de Deus vem, aí ele diz assim: Senhor, que coisa incrível, achamos o Messias. Tem gente que só acha que é duro, quando Deus desce fica molinho. Tem gente que só acha, irmãos, que é pragmático, só pensa que é racional, mas quando a graça de Deus é derramada, irmãos, quando o poder é derramado, irmãos, na hora ele diz: Senhor, Tu és poderoso, Tu és glorioso. Será que você conhece alguém assim? Irmãos, que só parece que é duro, mas quando o poder vem na igreja, se olha para um lado, já está em lágrimas, porque quando Deus te pegar, você vai mudar. Natanael, alguém me ajuda aí, celebra ao Senhor. E Jesus olha para ele, e aquele que era difícil de crer, ficou facinho para crer. Olhe para alguém e diga: você vai ficar facinho para crer. Facinho. Olha o que acontece, irmãos, quando Jesus, ele diz: Tu és o Messias esperado. Jesus olhou para ele: você creu só porque eu te disse? Que eu te vi debaixo da figueira? E ele lá chorando: aleluia, aleluia. Rapaz, não era difícil de crer, qualquer coisinha está crendo. Aí Jesus diz: em verdade e em verdade, você vai ver o céu aberto sobre o Filho do Homem, e anjos subindo e descendo. Eu quero dizer aqui para os lógicos, eu quero dizer aqui para os pragmáticos, eu quero dizer aqui para os que fazem conta: Deus vai te levar a um lugar que você não vai fazer conta mais. Deus vai fazer um lugar que você vai pensar em organizar, e Deus vai desorganizar a sua organização, e vai mostrar para você que quando Ele faz, quando Ele age, que quando o milagre vem, o milagre vem. Você vai tentar projetar o seu futuro, e Deus vai dizer: olha, Ele vai rir dos seus planos, porque Deus tem mais do que você pensa. Bem sei dos planos que tenho a respeito de vós, para vos dar um futuro que tanto desejais. Deus vai fazer além daquilo que pedimos e pensamos, conforme o poder que opera em nós. Natanael, você vai ver a glória de Deus. Me ajuda aí, celebra o Senhor. Você vai ver a glória de Deus. Natanael. O sétimo discípulo é Mateus. Mateus é o mais rico dos discípulos, claro. Ele era um coletor de impostos. Mas você tem que entender qual a trajetória de alguém para se tornar um publicano e coletor de impostos. Ele tem que se tornar cidadão romano. Ou você podia comprar a sua nacionalidade, juntar muito dinheiro e comprar a nacionalidade romana. Mas só que tinha que fazer o César Curius, que é César é Senhor, abrir mão da sua fé, queimar incenso para César. E isso era impossível para um judeu devoto. A trajetória de Mateus foi uma trajetória de alguém que abriu mão da fé, pelo dinheiro, pela posição social. A trajetória de Mateus é a história de alguém que teve um crescimento virtuoso. Existem 3 níveis de educação hebraica. É o Bet Safer, que é a escola de livro, onde as crianças são alfabetizadas. O Bet Talmud, que é a casa, Bet casa, Talmud livro, Talmud ensino. E o Bet Midrash, que é o 3º nível de ensino. Ele passou por tudo aquilo. Todo dia de manhã, ele ia para a sinagoga para aprender a palavra. A criança judaica, até o 6º ano, aprendia todo o Antigo Testamento. No primeiro dia de aula, ela era levada na sinagoga. Eu estava vindo aqui, porque é incrível isso aqui em Londres, né? Aqueles menininhos vestidos de terninho,
não tem igual. Assim, é bonitinho demais. Aí pensa uma criancinha daquela, eles todo de quipá, e todo de talite, indo para a sinagoga. E no primeiro dia de aula, Mateus, o rabi passa com um copinho de mel. E mel era uma especiaria caríssima. É o único doce que eles tinham. E a criancinha metia o dedo no mel. E o rabi diz: levante o seu dedo. E a criancinha ficava olhando para o mel, mas não podia degustar o mel. E esperava. Então o rabi recitava 2 salmos. E quando ele ia para o terceiro, ele dizia assim: agora coloque o mel na boca. E as crianças sentiam o mel. E ele dizia: seja a palavra de Deus doce aos seus lábios, como o mel é doce à sua boca. E as crianças, alguém pode celebrar o Senhor por isso? Seja a palavra de Deus doce aos seus lábios. E quando a criança chupava e ela começava a ser ensinado, ele ouvia o Shema, todo dia, Shema Israel, e a chamada de oração, e ele decorou tudo. Ele cresceu na fé, mas ele se desviou. Quem sabe você está aqui, Mateus? Cresceu na fé. Assim, você é apenas fagulhas do que um dia você foi, Mateus. Você é apenas a cinza de um dia que você queimou. Quem sabe você está aqui? E você talvez porque perdeu o casamento, divorciou. Você era usado por Deus, porque deu alguns passos errados na vida, perdeu coisas. Talvez hoje o espírito da condenação, da dor, da culpa, está dentro de você. Mateus era um homem que tinha dinheiro, mas estava cheio de culpa. Até que um dia, um rabi vindo de Nazaré, que não escolhe como os homens escolhem, porque talvez se alguém olhasse para você com seu histórico, não daria uma oportunidade para você. Talvez se alguém olhasse para o que você passou na vida, diz: não, esse já errou demais, esse já falhou demais, esse já abriu mão demais, esse já desviou 2, 3 vezes, esse não. Mas Jesus ia de Cafarnaum para Betsaida, e na divisa tinha uma coletoria, e ali estava um homem rico, mas cheio de culpa, rico, mas cheio de dor. Mas o Messias veio ao seu encontro, mas o rabi perfeito veio ao seu encontro, e ele olhou para ele e colocou a mão debaixo do queixo, porque era assim que o rabi fazia, e disse: Leha Horai, que no hebraico significa vem e segue-me. E de repente Mateus se levanta, e ele acreditou em mim, ele não se esqueceu de mim. Deus ainda quer me usar. Eu vim aqui dizer, Mateus, que Deus ainda quer te usar, que Deus ainda quer te fazer crescer, que Deus ainda não desistiu de você, que hoje aqui Deus refaz o pacto com você, e você está no meio dos discípulos. Alguém celebra a Deus e glorifica a Deus aqui nessa manhã. Você está aqui, Mateus. Então nós temos o Tomé. E quando alguém pensa em Tomé, pensa em alguém incrédulo. Só que Tomé, eu vou dizer para você, ele não é incrédulo. Você vai, mas como? Ele é conhecido como o pai da incredulidade? Não é. A Bíblia diz que um dia, uma outra cidade de Samaria queria matar Jesus. O único que olhou dos discípulos diz assim: vamos para que com ele morramos, foi Tomé. Tomé foi lá e coragem, vamos morrer com ele. Então, pastor, se Tomé não é incrédulo, qual o problema de Tomé? O problema é que Tomé tem uma fé parasitária, uma fé sinérgica. O que é isso? Quando Tomé está no culto com os irmãos, ele é cheio da graça, ele é cheio do poder. Assim, Tomé não pode faltar um culto. Você sabe aquele crente assim que deixa um domingo sem vir, fica 15 dias sem vir à igreja? Aí, irmão, já estava 100 por hora, já passa a estar 15. Se faltar o próximo culto, só a graça. Sabe aquele irmão que é tranquilo, assim, um casamento maravilhoso, ficou 15 dias sem vir na igreja, já começa a brigar, já começa a não ser a mesma coisa, já começa... O que é isso? É uma fé que ainda depende do ambiente. E está tudo bem. Está tudo bem se você é assim.
É só você se conhecer. É você entender que você não pode estar desligado, não pode estar desconectado. E Tomé era assim. Olha só, teve um culto maravilhoso, chamado culto da ressurreição. Esse culto foi apoteótico. Os discípulos estão lá com medo. Imagine um culto começar com medo, todo mundo com medo. E de repente Jesus entra pela porta. Eu ficava com mais medo ainda. É interessante, se aparecesse alguém no meio, Jesus diz, paz que seja convosco. A última coisa que eu senti é paz. Jesus só aparece. Mas de repente Jesus aparece, ressurreto. E começa o melhor culto que já teve. Imagine Jesus entrar aqui nessa porta. Quem pode dizer glória a Deus? Você com medo de ser morto. A Bíblia diz que ainda se respirava ameaça de morte contra os discípulos. E Jesus só aparece, cheguei. E todo mundo glorificando. E Jesus ensina e fala, eu recitei, cumpri as escrituras. E Pai seja convosco. E soprou no meio dos discípulos a glória de Deus naquele lugar. E Jesus desaparece. Aí quem chega? Tomé. Não estava no culto. Vacilão. Não estava no culto. Perdeu. Falou assim, não, domingo que vem vai ser o próximo, vai ser do mesmo jeito. Vai ser, cuidado. Sim. O culto que você falta é sempre o culto melhor. O culto que você não vem é sempre o culto que Deus queria fazer alguma coisa em você. Assim, é incrível. E Tomé chega lá, assim, sabe aquele retardatário? Sabe aquele, gente, eu não vim não, porque estava nevando demais. Acontece isso aqui? Estava frio demais. Estava chovendo. Alguma coisa. Ele não foi no culto. E quando ele chega, todo mundo começou a falar da bênção do culto. Foi incrível, foi poderoso. Foi maravilhoso. Jesus apareceu. O que ele diz? Eu só acredito se eu tocar nas mãos e no lado. Na verdade, o problema de Tomé não era incredulidade. É porque ele precisa estar no meio do braseiro. É porque ele precisa estar junto. Deixa eu dizer para você, quem sabe você está aí, assim, na margem da igreja. Você está vindo ao culto, mas ainda não conectou. Vem para o meio. Vem estar junto. Vem se envolver, Tomé. Porque envolvido você não perde a ressurreição. Envolvido você não perde a manifestação de Deus, a transformação. Envolvido Deus age na sua vida. E de repente, irmão, Jesus aparece. Por quê? Porque Jesus não desiste de você, Tomé. Se você é Tomé, sou eu, pastor. Se eu falta um culto, 2, é só graça. E depois, aí eu chego cheio de culpa no outro culto, cheio de peso, parece que o céu é de bronze. Tomé, Deus também escolheu você. Deus não deixou você fora dos discípulos. Deus não deixou você fora da bênção. Ele te escolheu também. E mais, Ele vai atrás de você e vai mostrar as evidências daquilo que Ele quer fazer na sua vida. Deus está indo atrás de algumas pessoas hoje aqui. E você que estava longe, hoje Deus está chegando perto de você. E você vai ter um toque, você vai tocar em mim. Você vai ter uma relação íntima comigo. Porque eu também coloquei você nos discípulos, Tomé. Alguém me ajuda aí, celebra ao Senhor. Tomé, olha, quem sabe você é Tiago, filho de Alfeu. Olha que interessante, Tiago, o nome dele, o pai dele é Alfeu, porque era um discípulo também, se tornou um diácono. A mãe dele se chamava Maria, porque também era uma mulher que ajudava Jesus. Em Mateus 27 diz que o seu irmão era José, que era o José das Consolações, Barnabé. Ou seja, a família dele era toda espiritual. Esse menino cresceu num berço evangélico, num berço, e quem sabe você está aqui. Sabe, é interessante como as pessoas que cresceram no mundo cristão, eu não tenho testemunho, eu nunca fui para o mundo, eu nunca fumei cocaína, eu nunca fiz nada, eu nunca bebi, eu nunca fiz, assim, eu nunca, não. E a pessoa acha que não tem um testemunho. Eu não fui alcançado, eu não fui. Deixa eu dizer, o maior testemunho que você tem que ter é o testemunho da permanência. Assim,
se você permanece, seus pais eram crentes, sua família, e você está aqui, Alfeu, você está aqui, Tiago, perdão, assim, olha que testemunho poderoso. Tem gente que acha porque não teve um testemunho poderoso, é que Deus não vai fazer algo incrível na sua vida. É um testemunho poderoso ter uma família na fé. E deixa eu dizer para os pais aqui, o seu filho não vai precisar de ir para o mundo para ter um testemunho poderoso. O seu filho vai viver para sempre na casa de Deus. Quantos pais que têm fé para isso aqui? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Eles vão crescer na casa do Senhor, eles vão florescer na casa do Senhor, eles vão permanecer, e esse vai ser o maior testemunho de vida. Eu nasci com pais que oravam e amavam ao Senhor, e eu cresci no meio de uma igreja linda, e eu vou servir a Deus para sempre. Alguém celebre a Deus nesse lugar aqui. Tiago está aqui, queridos. Tiago está aqui. O seu testemunho mais poderoso é esse, de permanecer. E é por isso que Jesus escolheu você também. Você está no grupo, Tiago. Jesus não tirou no grupo. Ele foi lá e somou você no grupo do WhatsApp. Adicionou você. Quem sabe você aqui é Tadeu. Tadeu. Quem é Tadeu? Não sei. Você fala pouquíssimo, nada dele na Bíblia. Ele parece não ser importante. A Bíblia só diz que ele apareceu no meio dos discípulos, lá no milagre de Caná. Aí ele se tornou um discípulo também, mas não se fala mais nada dele. Quem sabe você está aqui. Você não se sente importante para aquilo que Deus está fazendo. A sua cabeça aí, se eu for, se eu não for, vai ser a mesma coisa. Se eu aparecer, se eu não aparecer. Se eu permanecer, se eu não permanecer. Se eu for no culto, se eu não for no culto. Assim, quem sabe você sente que você não é tão importante para o projeto de Deus no mundo. Você vai vivendo a sua vida. E ele pensava assim, Tadeu. Mas Tadeu apenas aparece uma vez na Bíblia. Você se lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Quando Jesus vai atrás de 2 discípulos, um deles era Tadeu. E é por isso que eu quero dizer para você hoje aqui, se você não se acha importante, Jesus vai atrás de você. Se você pensa que você vindo ou não vindo não faz importância, Jesus vai atrás de você. Se você pensa que, se eu for ou não for, se eu agir ou não, se eu ofertar ou não ofertar, se eu ajudar ou não ajudar, Jesus conta com você. E Jesus vai atrás de você. E tem Simão Zelote. Quem é Simão Zelote? Tem muitos Simão Zelote hoje em dia. O que eram os Zelotes? Os Zelotes eram um partido político que acreditava na tomada do poder pela força. Eles eram Simão, aquele que vai lá na internet e diz assim, começa a bater na esquerda. Simão Zelote, eu tenho quase certeza que ele era bolsonarista. Assim, sabe, briga na internet, briga, não sei o que, não aguento mais, o mundo vai acabar, assim, abraça pautas e não sei o que, é nervoso. Simão Zelote, na última eleição, tiraram ele do grupo da família. Simão Zelote é chato, ele fica só em cima, ele fica mandando nesses direct para todo mundo o tempo todo de coisa que está acontecendo no Brasil. Ninguém quer ouvir mais, mas o Simão Zelote, quem conhece o Simão Zelote aqui, levanta a mão. Eu conheço alguns. Assim, toda vez que o Simão Zelote me acrescenta por um grupo, eu vou lá e saio. E tudo bem, Zelote, você está aqui. Eu entendo seu zelo, a sua paixão, a sua raiva, a sua indignação. Porque tudo se move com indignação, é uma ferramenta, é uma energia, é um combustível importante para as transformações. Você tem um nervo exposto, você não aguenta ver injustiça, você se rebela e fica com raiva, e dentro dessa raiva você acha que Deus não pode te usar, você não pode ser profético, você não pode ser profundo, você não pode ser. Mas deixa eu dizer para você, Simão, Jesus colocou você no grupo. Jesus te somou também, você não ficou de fora. E por último, nós temos Judas Iscariote. Ninguém quer ser Judas. Quem quer ser Judas aí? Mas é interessante. Eu sempre gosto de olhar para Judas, porque Judas ele é alguém que se frustrou na igreja.
se frustrou na fé, porque Judas pensava que o pastor dele precisava fazer outra coisa do que ele fez. Judas achava que o pastor dele tinha que se envolver em outra direção. Judas achava que a direção que a igreja de Jesus estava indo não era correta. Ele tinha outros planos, ele tinha outro pensamento. Quando ele viu que Jesus veio para morrer, ele ficou revoltado. Quando ele viu que Jesus não ia tomar o governo e impor essa teocracia que ele esperava, ele foi lá e vendeu. E quem sabe que então aqui que você carrega uma certa frustração com a igreja, quem sabe não foi nessa, mas você em outro lugar, em outro ambiente, alguém te machucou, te feriu. E o que acontece com Judas é que ele toma posições enérgicas assim, porque geralmente quem está machucado fala, a pessoa envenena, então ele tomou uma posição que não era para tomar. Mas Jesus ressuscitou no terceiro dia. E Judas se enforcou no segundo. Se ele tivesse esperado um dia a mais, Jesus teria aparecido para ele no caminho da forca. Eu até penso nesse encontro. Se eu fosse o pastor Jacques, eu ia falar assim: música de suicídio. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. E Judas levando a sua forca, Jesus ia aparecer para ele, e eu tenho certeza que ele ia esconder a forca. O que é isso na sua mão, Judas? Nada não, Senhor. O que é isso? Aí, me dá isso aí. Porque às vezes, irmãos, a gente caminha com a forca da culpa. A gente mesmo se esgoela existencialmente, a gente mesmo mata a capacidade que Deus tem de nos restaurar. Às vezes a gente quer ser mais justo que Deus, porque você se culpa tanto. Você chega na igreja, você está com tanta culpa, com tanto peso, e não consegue se conectar, porque a sua alma está machucada. E você olha para si, olha para os seus erros, olha para as suas falhas, e você acha que é irreparável. Você até acha que crê que Deus te perdoou, mas não te perdoou para você ser alguém incrível, um homem que caminha em Deus, um homem que pensa as coisas de Deus, um homem que é usado por Deus. Hoje eu vim aqui para dizer: joga essa corda no chão. Para de se autoflagelar. Para de se autoculpar, para de se acabar com a sua própria alma, para de se autoferir continuamente. Porque tem gente, irmãos, que anda com essa corda na mão, continuamente. Assim, de dia está salvo, à noite mais ou menos. De dia crê que Deus vai te usar poderosamente, aí você vai lá num dia esquentado, grita com alguém, briga com a esposa, e de repente aquilo muda. Ei, se você esperasse mais um pouquinho antes de se culpar, se Judas esperasse mais um pouquinho, porque Jesus não desiste de ninguém, Jesus não desiste de você. Olha, isso não falo de cima da minha presunção, perdoe. Mas eu tenho certeza que todo mundo se achou hoje aqui. Por que você se achou? Não porque eu estou pregando, mas é porque quando Jesus escolhe esses discípulos, Ele estava escolhendo você. Quando Ele olhou para a diversidade desses discípulos, Ele estava escolhendo você. E eles são tão diferentes um dos outros. Mas por que Jesus escolheu? Quais são os 3 parâmetros que Jesus teve para escolher? Coloque de pé, por favor. Apenas 3 parâmetros. Primeiro, seja do jeito que você for, seja da sua personalidade, seja com os seus desacertos, as suas inconstâncias, seja com a sua mente cartesiana, científica, seja você pragmático, seja do jeito que você for. Primeiro, se você está disposto a renunciar. Toda vez que Jesus chamou, vem e segue, mas a Bíblia diz, largaram as redes.
Mateus fez o quê? Largou a coletoria. Vem e segue. Renúncia. Eu sei que às vezes você não é o melhor que poderia ser. Você é fácil. Se o Senhor chamar, você deixa. Eu sei que não é fácil, mas se Deus olhar nos seus olhos e diz, deixa isso, muda aqui, assim, abre mão dessa ira incontida, muda a sua história. Primeiro, o que eles têm em comum? Todos eles renunciaram, abriram mão. Segundo, todos eles estavam dispostos a aprender. Não estavam cheios, sabe? Não estavam soberbos. Todos eles foram, nos ensina, mestre. E se você é essa pessoa aqui, você está entre os discípulos. E terceiro, se você está disposto a levar esse evangelho para o mundo, a compartilhar, porque ouça bem, eu termino aqui. O jugo, yoke, é a palavra de jugo para o inglês, mas parece muito com a palavra de jugo para o hebraico. Quando você pensa em jugo, você pensa naquele jugo que vai em cima do animal. Mas todo rabi tinha o seu jugo. O que é um jugo? Todo rabi queria escolher alguns discípulos que sejam os melhores possíveis, porque o jugo do rabi é o que? A maneira do rabi interpretar a escritura. Alguns rabis, por exemplo, sábado, o que significa quebrar o sábado? Algum rabi dizia assim, você pode dar 50 passos no sábado. O outro dizia, você pode dar 300 passos no sábado. Não, você pode plantar no sábado. Não, você não pode colher no sábado. Então cada rabi tinha o seu jugo, a forma de interpretar a escritura. Isso chamava de jugo do rabi. E todo rabi queria o quê? Perpetuar o seu jugo. Por isso ele escolhia os melhores. Mas não o rabi de Nazaré. O rabi de Nazaré não escolhia os melhores. Ele escolhia quem estava disposto a deixar, quem estava disposto a aprender e quem estava disposto a multiplicar. E é por isso que o rabi de Nazaré disse assim, olha, você que está cansado, vem a mim. Você que está cansado e sobrecarregado, que eu te aliviarei. Aí ele diz assim, tomai sobre vós o meu. O que ele estava dizendo? Não era o jugo do peso. Ele está dizendo, toma o meu jeito de interpretar a vida, toma o meu jeito de interpretar a escritura. E ele diz assim, e aprendereis de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E o que ele estava dizendo é que o meu jugo não é pesado, não é religioso, não é acusatório. O meu jugo não olha para você e desqualifica você. O meu jugo olha para você e diz, eu te escolho do jeito que você é. Eu não vou te deixar do jeito que você está, mas eu te escolho do jeito que você é. O meu jugo acredita em você, acredita no seu chamado, acredita na sua vocação. O meu jugo vai além. E é por isso hoje aqui eu quero dizer para você, você está entre os 12 discípulos. Levante a sua mão ao alto, feche os seus olhos e agradeça a Deus, porque Ele te escolheu. No ventre da sua mãe Ele te escolheu. Antes que você o escolhesse, Ele te escolheu. Antes que você fosse para Ele, Ele já veio a você. Levante a sua mão e adore ao Senhor. Bendiga o Senhor, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Ele te escolheu quando você ainda era informe, no ventre da sua mãe, Ele te chamou. E eu quero dizer, ainda que nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Adore a Jesus, adore a Jesus. Você é Mateus, se você é Lucas, vem e segue-me. Se você é Marcos, se você é João,